Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, agora pelo YouTube, trazendo a palavra de Deus para que as pessoas possam compartilhar com seus amigos também e mandar perguntas e respostas a respeito dos textos colocados aqui. Hoje nós vamos falar sobre a fidelidade e o zelo na pregação da palavra de Deus. Será que hoje em dia nas igrejas tem havido fidelidade e zelo pela pregação da palavra de Deus? Como João Calvino dizia, uma das suas frases e pensamentos: um cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade do Senhor sendo atacada e ficasse calado. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nós temos que reagir diante ao falso evangelho e à falsa doutrina. Nós somos instrumentos de Deus para levar a verdadeira palavra de Deus. Nós vamos meditar aqui na carta de Paulo a Timóteos, na segunda carta de Paulo a Timóteos, no capítulo 4, que diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista que seja oportuno, que não corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, fazendo o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Bom, o apóstolo Paulo manda um conselho para o rapaz Timóteo, né? Por causa que naquela época já existia muitos falsos mestres que tinham realmente saído do meio cristão, do meio do povo de Deus mesmo, de Cristo. Começou a haver pessoas que começaram a formar heresias e começaram a pregar contra o evangelho. Existiam muitas seitas naquela época, inclusive uma delas era o gnosticismo, né? Mas eu quero falar aqui hoje sobre esta frase que Paulo cita aqui, dizendo: pois haverá tempos em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, com que sentindo coceira nos ouvidos. O que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que chegaria tempo que pessoas iriam escolher o que queriam ouvir, iriam escolher qual é o líder religioso que ele queria ouvir, o que lhe agradasse mais, o que trouxesse mais prazer para ele, o que traga mais prazer para ele, a vontade própria dele, ele gostaria de ouvir. E hoje, nas nossas igrejas, principalmente no movimento pentecostal e não pentecostal, infelizmente, existe esse tipo de coisa, de pessoas escolhendo igrejas. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja fala aquilo que eu gosto, quando eu ouço aquele pastor porque aquele pastor me agrada. Mas vem cá, será que ele está dentro da palavra de Deus? Será que ele prega a doutrina, como ele diz aqui para Timóteo, né? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Muitas pessoas falam: olha, eu não gosto de debater doutrina, não gosto de falar de doutrina. Mas pare para analisar, meu querido. Doutrina é a palavra de Deus. Muitos dizem: a doutrina separa, a doutrina traz debates. Doutrina separa, sim. Jesus morreu por causa de doutrina. Os discípulos foram perseguidos por causa de doutrina. A igreja protestante surgiu no século XVI, com a reforma protestante, por causa da doutrina. Porque Martim Lutero e outros reformadores queriam trazer de volta a serenidade da palavra de Deus. A doutrina, a única doutrina verdadeira é a palavra de Deus. Não tem mais nem A nem B que queira acrescentar isso ou aquilo. Se estiver fora da palavra de Deus, está totalmente errado, meu querido. Não podemos dar ouvido, temos que dar ouvido sim, para o que a palavra de Deus diz. Então, ele diz que pois haveria tempo em que não suportaria essa doutrina, né? Porque falar a verdade dói para muita gente, entendeu? Hoje em dia as pessoas falam aquilo que agrada as pessoas.
O que é melhor ouvir? Né? Dizer que você tem que trabalhar para você ter esse sustento, que você tem que se contentar com o que você tem, como Paulo diz, contentai-vos com o que tem, se tiver o que comer, o que vestir, seja com isso feliz. Paulo é bem claro nisso. É melhor dizer isso para a pessoa, que ela tem que estar contente com a pobreza que ela vive mesmo, né? E dar glórias a Deus a isso, ou dizer para ela, não, vem aqui, porque aqui você vai ser próspero, dá tanto e receba tanto de volta. Usando Deus hoje em dia como se fosse barganha, né? Toma lá da cá. Usa Deus como se Deus fosse objeto, como Deus fosse o Deus empregadinho. Hoje as pessoas usam Deus assim, entendeu? Né? Então, entendam bem, não suportaria essa doutrina. Hoje em dia, se você falar para a pessoa que é pobre, ela tem que glorificar Deus e dar graças a Deus na pobreza, e viver feliz com aquilo, e dar graças, como a Bíblia diz, tudo dá graça. Não, elas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir, não, eu quero prosperar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ser rico, eu quero ter bens. Mas muitas das vezes, meu querido, Deus não vai dar bens para você. Muitas vezes nós vamos crescer pobres, nascer pobres e morrer pobres. Né? A definição de calvinismo diz que por que existe pobres e ricos no mundo? Pobres e ricos e pobres. Rico existe para abençoar o que não tem, o que tem menos, e o que tem menos abençoar o que não tem nada. É essa definição que o calvinismo entende de rico, por que existe rico no mundo. Né? Mas nem todo mundo é para ser rico. Hoje em dia as igrejas neopentecostais aí espalham pelo mundo afora uma teologia falsa e barata, dizendo que você tem o direito de tomar posse da sua riqueza, tem o direito de tomar posse da sua bênção, mas é mentira, que a Bíblia é bem clara a respeito de dizer esteja contente em toda e qualquer situação. Você dizer que você tem que dar graças a Deus, glórias a Deus, em meio à enfermidade, mesmo estando enfermo, muitas pessoas não querem ouvir isso. Eles querem dizer, não, eu quero a cura, eu determino a cura. Mas muitas das vezes, meu querido, Deus não vai nos dar a cura. Deus vai nos manter naquele propósito, Deus vai nos manter com aquela enfermidade, porque aquela enfermidade vai glorificar Ele. Entendeu? Só que hoje em dia as pessoas buscam aquilo que lhe apraz. E no 4 ele diz assim, se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se, entregando-se a fábulas. Sabe o que é a fábula? Fábula é aquela historinha que você vê no desenho animado. Por exemplo, o urso falando e cantando, o cachorro conversando. Isso é uma fábula, é uma história, uma coisa que não existe. E hoje em dia as pessoas preferem dar ouvido a coisa que não existe, preferem dar ouvido a sal ungido, a óleo de Israel, a água benta, do que dar ouvido à palavra de Deus. Não, eu prefiro ficar com isso do que com a verdade. Hoje muitas pessoas escolhem ficar com a mentira, com a fábula, do que com a verdade da palavra de Deus. Temos que abrir nossos olhos. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suportai as aflições e fazer o trabalho como um evangelista. Então, ser sóbrio, ele fala bem claro, suportai as aflições. Jesus não diz, olha, você determina aí, pede para mim, bate o pé embaixo aí que eu vou tirar você desse problema, dessa aflição aí. Não, Jesus diz, suportai. Jesus bem claro, eu venci o mundo. Hoje em dia, as pessoas querem um Deus empregado. Mas nós temos que entender que nós somos os servos, não Ele. Nós temos que obedecer e aceitar aquilo que Deus propôs para nossas vidas. Por isso que hoje em dia muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias, porque elas estão lá porque elas lhes agradam. Agora, diga para um pastor de qualquer igreja, pode ser Igreja Universal, pode ser Igreja da Graça, pode ser qualquer igreja, essas igrejas aí que estão estourando no Ibope hoje em dia. Se eles começarem a pregar a Bíblia e a verdade mesmo, não fica um naquela igreja. Ela vai se esvaziar, vai ficar realmente aqueles que estão ali para servir a Cristo por amor, não aqueles que estão ali para servir a Cristo por interesse. Porque na época que a multidão seguia Jesus também no deserto, muitos deles seguiam Jesus porque Jesus curava, porque Jesus dava comida, porque Jesus libertava. Seguiam Jesus por isso, pelo que ele fazia, não pelo que ele era, não pelo que ele podia nos oferecer em espiritualidade e amor. Pode ver que na missão dos 70 foi se reduzindo até ficar só os discípulos. E Jesus olhou para os discípulos e falou assim, olha, vocês também não vão? Olha, ele disse assim, olha, só tu tem palavra de vida eterna. Eles realmente não acreditavam que Jesus tinha a palavra de vida eterna. Então pensem nisso, meus queridos.
Vamos meditar e acreditar e viver o verdadeiro Evangelho e não cair na lábia de bajuladores, lobos vestidos de ovelha, porque nós temos que acreditar na palavra de Deus, não em fábulas. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoa cada um que vai ouvir essa mensagem, Pai. Que nossos ouvidos sejam abertos, Pai, para a Tua verdadeira palavra e para a Tua sã doutrina, Pai. Abençoa, Pai, guarda, repreende o mal, Pai. Abre-nos o ouvido espiritual e o coração para entendermos a Tua palavra. Assim te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por mais essa oportunidade. Fique com Deus. Até a próxima.